José Manuel Fernandes, bom dia. Vamos ter um contracorrente feminista, é isso? Contigo? Não, acho temos cá a Isabela, a Helena. Temos cá a Helena, claro, temos cá a Helena. Bem, já me lançou um olhar furioso. Pronto, acabei de ser fulminado com o olhar da Helena Matos. Não foi furioso, foi só mordaz. Mas há que ouvir que vieste muito bem apresentado. Obrigado. Para um programa sobre estas coisas. Camisa branca, neutra. Camisa branca é uma coisa que fica sempre muito bem. Bem, acho que não tem que ser nem deixar de ser feminista do ponto de vista daquilo que são os direitos das mulheres. Eu sou o mais feminista possível daquilo que são identitarismos, não sou, e portanto não creio que seja por aí que vale a pena ir. O que vale a pena ir é, primeiro, tentar perceber se há aqui alguma mudança, se aquilo que deve ser a rotina, ou deveria ser a rotina, que é as mulheres poderem participar em lugares de direção com normalidade. E atenção, normalidade não significa paridade, porque há muitos empregos em que as mulheres são maioritárias e muitos empregos em que os homens são maioritários, e quer para uns, quer para outros, nós não defendemos obrigatoriamente a paridade. Eu não defendo obrigatoriamente a paridade, por exemplo, nos professores universitários, que hoje em dia tendem a ser a maior parte de mulheres. Portanto, se defendesse, ia prejudicar as mulheres. Ainda não serão hoje, mas vão ser brevemente, porque as mulheres são maioritárias no ensino superior, largamente maioritárias no ensino superior, e, portanto, o caminho é este. Também não defende a paridade nos pedreiros. Portanto, é um trabalho físico pesado e, portanto, não acho que, de repente, se tem um homem pedreiro, também tem que ter uma mulher pedreira. Portanto, não defende a paridade dessa forma. Acho que estas coisas são um bocadinho idiotas. E, portanto, as pessoas exercem as profissões que entenderem, sejam elas com mais poder ou menos poder, em função da sua vontade. Não pode haver, digamos, bloqueios a isso. Para além daqueles que são a natureza das coisas. Pronto, e a natureza das coisas são, apesar de tudo, o facto de de haver diferenças entre os homens e as mulheres. Mas fora isso, o exercício do poder não é de forma nenhuma um exclusivo dos homens, não deve ser, não é uma cotada. Não estamos no tempo em que só os homens é que votavam, não estamos no tempo em que só os homens é que eram eleitos, nem estamos sequer no tempo em que só os homens é que exerciam o poder. Mas há milhares de anos que não é assim, apesar de muitas vezes as mulheres de facto têm tido muitas dificuldades para se afirmarem. Hatshepsut, sabes quem é? Não. Hatshepsut é uma figura que me fascina. Hatshepsut foi a primeira mulher faraó. Se fores ao Egito, porventura, o mais bonito dos templos, o mais surpreendente dos templos, é o templo de Hatshepsut. Quando ela deixou de ser faraó, os seus descendentes tentaram apagar o seu legado, mas não conseguiram. Ela foi, de facto, uma grande, grande figura. Estamos a falar em algo que se passou há 3 milénios e meio. 3 milénios e meio. Depois há outras pessoas que todos se recordarão, essa talvez com menos sucesso, Cleópatra. Mas há de facto muitas mulheres que durante a história tiveram papéis determinantes e que ainda hoje são consideradas, talvez não tenham tido o tipo de políticas hoje reproduzíveis ou replicáveis, mas que ainda hoje são consideradas, quando fazemos aqueles rankings, quem foi o maior rei de Inglaterra? E um dos nomes que está sempre a lutar pelo título é Isabel I. E Isabel I, atenção, figura bem complicada, bem complexa, porque também tinha a irmã Maria, guerras religiosas, mas foi Isabel I que mudou a Inglaterra no sentido de a tornar uma potência mundial, em boa parte à custa dos portugueses e dos corsários e do Drake e por aí adiante. Quem foi na história dos czares e na história da família Romanov, quem se destaca? Há sempre 2 nomes que se destacam. Pedro Grande, primeiro,
e Catarina a Grande. Indiscutível. Portanto, agora, Catarina a Grande foi quem anexou a Crimeia, quem anexou o Donbass, quem anexou e veio por aí abaixo até territórios que hoje em dia estão na Roménia. Por exemplo, enfim, umas planícies que são na Roménia, aquilo na altura era conhecido por Bessarrábia. Portanto, já ninguém aprende as regiões da Europa dessa forma. Já ninguém aprende as regiões da Europa dessa forma. Mesmo quando falamos, por exemplo, de figuras importantes em África, isto pode ser um bocado mitológico, esta figura, porque é uma figura muito controversa, é a rainha Zinga, já ouvi várias Zinga, enfim, uma rainha angolana. Porquê? Porque resistiu aos portugueses, enfim, tem uma certa mitologia na história africana. Mesmo quando vamos para o domínio dos feitos militares, é algo que em princípio não deveria ser para mulheres, há figuras na história da Europa que são vistas como referências nacionais. Joana d'Arc, talvez a mais conhecida delas todas. Portanto, isto, agora, não há dúvida nenhuma que, do ponto de vista do exercício normal do poder, as mulheres, por regra, eram um terreno que lhes era vedado. A obsessão de monarcas atrás de monarcas, um pouco por todo o mundo, era ter um filho varão, portanto, ter um filho homem, e houve muitos que andaram a casar várias vezes para tentar ter um filho homem. Portanto, isso era a regra. Em muitos regimes, a possibilidade de uma mulher aceder ao trono era vedada. Portanto, só o filho varão é que podia aceder ao trono. Portanto, a regra tem sido essa. Sabemos que as mulheres só começaram a votar muito depois dos homens. As mulheres só começaram a chegar aos parlamentos e aos governos muito depois dos homens. Tudo isso sabemos. Agora, hoje estamos num mundo que, de facto, fez uma evolução. E aqui o que é interessante, quando olhamos, é de facto para a quantidade de mulheres que hoje em dia têm com naturalidade, lugares de grande destaque. Tu falaste aqui de algumas, mas eu gostava de acrescentar mais algumas. Para já é pensar no quadriumvirato, que é uma espécie de quadriumvirato que não funciona muito bem, mas no quadriumvirato europeu, vamos ver como é que funciona este, nós temos 3 mulheres e um homem. O homem é o nosso António Costa, o nosso, entre aspas, né, nosso português. As mulheres são a von der Leyen, a mais poderosa de todas, porventura, a Kaja Kallas, portanto, a Estónia, a antiga primeira-ministra da Estónia, e a Presidente do Parlamento Europeu, também uma mulher, Roberta Metsola. Quando fazemos a lista dos primeiros ministros da Europa, para quem vale a pena olhar, há uma mulher que surge em primeiro lugar, que é Giorgia Meloni. Itália. Quando olhamos para a lista dos primeiros ministros socialistas, se tirarmos Pedro Sánchez, que está numa atrapalhada enorme, o único que tem um governo estável é novamente uma mulher, primeira-ministra da Dinamarca, e que já está no seu segundo mandato, e ganhou eleições, e tem reforçado sempre a sua posição, portanto, Mette Frederiksen, como ela se chama. Mas portanto, há uma primeira-ministra na Islândia, portanto, houve uma primeira-ministra até há pouco tempo, essa perdeu as eleições, Sara Marin, na Finlândia, portanto, na Grécia, a mulher é presidente, ou melhor, o presidente é uma mulher, na Eslováquia também, até na Hungria do Orbán, a Presidente da República é ocupada por uma mulher e tem pouco poder, não é? É mais que uma figura decorativa. Portanto, há muitas mulheres em lugares de poder. Quando olhamos para outros, mas há outros sítios com imensa importância que também têm mulheres em lugares de poder. Christine Lagarde, à frente do Banco Central Europeu. Kristalina Georgieva, à frente do FMI. Portanto, as duas principais instâncias enfim, quando nós falamos da Troika em Portugal, se hoje em dia, se não houvesse Troika e a Troika estivesse cá, quem mandava em nós eram 3 mulheres. Era a von der Leyen, era a Lagarde e era a Georgieva, se estivéssemos ainda nesse tempo. Portanto, eu acho que isto, e depois mesmo quando nós nos lembramos, por exemplo, na Europa ainda, por exemplo, comissários que deixaram marca.
Um dos nomes que vem logo à cabeça é novamente uma mulher. Ela já não é comissária atualmente. Estou a falar de Margaret Vestager. Portanto, que foi durante muito tempo a mulher do tema da concorrência, que deixou uma marca fortíssima na Europa, enfim, pois tão forte que agora a nova administração americana está a tentar recuperar algumas das coisas que ela fez. Pronto, há aqui uma coisa. Portanto, e quando olhamos das figuras que estão a emergir, voltam a aparecer, enfim, não saberemos, há uma que já cá está há muito tempo, Marine Le Pen, aí podemos dizer uma espécie de herança familiar, uma dinastia, mas temos esta senhora que está à frente da AfD, que é uma figura, nós publicámos ontem um retrato dela e uma história do dia que eu recomendo, porque dá um retrato da complexidade daquela figura. Alice Weidel, tu falaste já do nome dela. Depois temos, no outro polo oposto, o outro fenómeno eleitoral alemão. Este nome é um nome que me custa mesmo dizer, espero não estar a dizer mal. Sarah Wagenknecht, não sei se é assim bem que se diz, portanto, ela é a esquerda populista no sentido em que é quase marxista-leninista no que respeita às questões económicas e depois anti-imigração. Mas se nós pensarmos bem na imigração, os regimes de leste não tinham imigração, no tempo do marxismo-leninismo e do comunismo, não havia imigração, aquilo era ali tudo bem fechadinho, não é? Portanto, se calhar não é tão estranho assim. Depois olhamos ainda e vemos a nova líder do Partido Conservador, que é uma figura que eu estou a procurar dar atenção, ela ainda está a fazer o seu caminho. E é um caminho complicado, porque está ali entalada entre um Nigel Farage com o Reform e o coisa. No entanto, apesar de tudo, nas sondagens não se tem estado mal. Estou a falar de Kemi Badenoch, ainda por cima, é negra retinta, não é? Espero que ninguém fique ofendido por dizer retinto, porque, digamos, ali não há dúvidas, não há ali qualquer tipo de dúvidas como há com outras pessoas, é essa a sua origem, e a origem é uma origem com que ela se identifica completamente, mas que não a valoriza identitariamente. Portanto, a origem caniana, não é? Creio. Sim, penso que sim. Creio que sim, que a origem familiar. Depois temos ainda duas figuras aqui, por exemplo, aqui ao lado em Espanha, que são claramente importantes, talvez três, mas enfim, uma delas está já a cair, que é a Presidente da Câmara de Barcelona, mas depois temos a líder da região autónoma de Madrid, não é? Portanto, Isabel Díaz Ayuso, que é seguramente, digamos, o Partido Popular é quase uma liderança bicéfala, não é bem, mas é quase, em termos de notoriedade, em termos de projeção, em termos de peso político, e no outro lado é também uma mulher, Yolanda Díaz, que tem vindo a afirmar-se depois de muito atrapalhado e muita confusão, é vice-presidente do governo. Apesar de tudo, isto, quer dizer, não é novidade, nós já tivemos em lugares. Agora, nós às vezes aqui no Ocidente não reparamos, é que isto começou antes fora do Ocidente, a chegada das mulheres ao poder. Por exemplo, a primeira chefe de governo que eu identifiquei como tendo chegado ao poder, eu nem sabia disto, nem me recordava, é uma senhora chamada Sirimavu Bandaranaike, Sri Lanka, 1960. Portanto, há muitos anos. A segunda, todos nos recordamos, até porque teve uma vida muito importante, apesar de, enfim, aí podermos associá-la a uma dinastia política. Estou a falar de Indira Gandhi, na Índia, chegou ao poder em 66. Depois, outra figura crucial, Golda Meir, em Israel. E, finalmente, eu acho que aqui é significativa, a figura mais significativa para nós na Europa, no Ocidente, é Margaret Thatcher, que marcou a política dos últimos 50 anos, indiscutivelmente, e não só em Inglaterra, em todo o mundo. Portanto, e marcou com características que têm a ver, eu diria que têm a ver com o facto de ela ser mulher, mas não com aquilo que como é que eu ia dizer? Que as pessoas gostam de associar às mulheres. Ela afirmou-se como tal porque era determinada, era ideológica
era, não recuava, não ladies not for turn. Portanto, quando lhe pediam para ela mudar de posição, ela não mudava, se essa fosse a sua convicção. Portanto, e por causa das suas convicções, perdeu o poder. Portanto, ela podia ter mudado de posição e continuar onde estava, mas ela tinha convicções e preferiu perder o poder. Habitualmente nós achamos, há muito uma literatura, uns textos, mas quando sempre se discute o problema das cotas, que é assim, isto se as mulheres estivessem no poder, o mundo ia ser mais pacífico, ia haver mais harmonia. Pronto, a Helena já respondeu. A Helena está a rir tudo. A Helena está a rir-se. Eu não creio que isso... quer dizer, não creio que isso fosse assim. Acho que corresponde, mais uma vez, a uma ideia feita. Uma ideia paternalista, condescendente e idiota. Pronto. Todas as mulheres que eu falei aqui são mulheres muito determinadas. A Golda Meir era quem estava no poder na guerra do Yom Kippur, o momento mais crítico da história de Israel, e curiosamente temos uma mulher no poder num país islâmico. Benazir Bhutto. Foi assassinada. Acabou assassinada. Portanto, estas pessoas abriram o caminho. Depois há muitas figuras fora da Europa que nós não nos recordamos, que agora são aqui nas Filipinas. Sim. Transição para a democracia também muito, muito importante, depois do Ferdinand Marcos. Porque do Ferdinand Marcos a gente lembra-se dos sapatos da mulher dele, não é? De Imelda. Mas da coração aqui, não sei porque não nos lembramos e devíamos lembrar, não é? Sim. Portanto, mas é que aquela coleção de sapatos é uma coisa impressiva para o mundo inteiro. Desculpa dizer, Manel, toda a gente, a expressão eu sou uma Imelda Marcos passou a entrar na linguagem das mulheres. Bem, mas agora, eu creio que aquilo que está a acontecer, que me parece estar a acontecer, são várias coisas. Primeiro, há mais naturalidade em as mulheres ocuparem lugares que de alguma forma lhes estavam barrados até por razões legais. E, portanto, desde quando essas razões legais deixaram de existir, esse caminho começou a ser feito. Eu não creio, ao contrário do que muitas pessoas creem, mas isso é outro debate que eu não gostava de trazer hoje para aqui, que o facto de nós termos, com mais facilidade, mulheres em lugares de destaque nos países nórdicos, já tivemos primeiras ministras na Noruega, na Dinamarca, na Finlândia e na Suécia, se deva a eles terem implantado um sistema de cotas. Digamos, os valores nórdicos... Não se deve às cotas? Não se deve, quer dizer, não creio que fosse esse o determinante. Porquê? Porque quem tem mais idade, como eu, e se lembra da cultura dos anos 60, tem a ideia de que havia, digamos, no norte da Europa, e isto é antes das cotas, uma forma de relacionamento entre os sexos, algo diferente do sul da Europa. Pronto. Eu não vou entrar em mais em detalhes, quem tiver memória que se lembre disso, quem não quiser que vá pergunta ao chat GPT. Para não entrar aqui em detalhes. Podemos resumir, enfim, as mulheres tinham mais autonomia no norte da Europa. As mulheres já tinham mais autonomia em todos os aspectos, nessa altura, e ainda hoje têm, até porque no norte da Europa, a Helena deve saber isto, sabe isto melhor que eu, porque tem uma filha a viver na Noruega. Nesses países, os filhos não ficam em casa até aos 30 anos. Para nem pensar nisso. Mesmo que são chutados literalmente para fora de casa. Vai à vida, como os passarinhos fazem nos ninhos. Se não queres voar, empurro-te para fora do ninho e tu, se não voas, cais. Não é? Portanto, e aqui esta coisa mais família alargada do sul da Europa tem muitas vantagens, mas também tem outros lados. Quer dizer, repare, nem tudo isto tem lados de preto e branco, não é? Tem muitos cinzentos, isto não é tudo de preto e branco. Claro. Portanto, há alguns aspectos que eu acho que são indiscutivelmente relevantes, o facto de terem sido, agora voltando para a questão de porque é que é uma coisa aparentemente também estranha, quer dizer, é a esquerda que defende mais as cotas e é à direita que aparecem a maior parte das mulheres dirigentes. Tu repara, Margaret Thatcher, não há dúvida nenhuma, Angela Merkel, não há dúvida nenhuma, von der Leyen, não há dúvida nenhuma, podia continuar a dar, uma parte destes nomes que eu citei aqui, são figuras claramente à direita, claro que há exceções,
Claro que há exceções. Michelle Bachelet, no Chile, por exemplo, é uma exceção. Claro que Mary Robinson, na Irlanda, também. Portanto, claro que não é tudo, isto não há um padrão que diga que é tudo igual. Não é tudo igual, há claramente diferenças. Eu creio que o exemplo conta alguma coisa, não é? Portanto, o papel de exemplo que tiveram algumas figuras que fizeram... Quer dizer, ontem estava a ler literatura e algumas pessoas diziam assim, as mulheres, mais fácil, nos partidos, há mais mulheres de direita em posições de liderança nos partidos de direita, porque, como para elas a vida é mais difícil, elas lutam mais do que nos partidos de esquerda onde a vida é mais fácil. Acho que é mais uma vez uma ideia feita, um preconceito, uma ideia de que não tem que ser assim. Muitas vezes a coisa faz apenas pelo exemplo. E, porventura, há um aspecto que eu acho que na minha experiência de vida, é um aspecto que eu acho que é muito importante na política e que, porventura, as mulheres têm esse sentido mais apurado que os homens. Elas fazem menos compromissos e decidem mais depressa. Vamos falar em termos médios, não é? Há gente para todo o género. Mas aquela ideia de que vamos aqui fazer compromissos, pronto, ou vamos empurrar com a barriga, as mulheres que vão para a política, não estou a dizer que sejam todas assim, as mulheres que vão para a política, por norma, gostam de, mais depressa cortam a direito do que os homens que andam ali a fazer zigue-zagues. E basta olhar para estes nomes todos, são pessoas que tiveram que ser muito afirmativas para o fazer. Muitas delas muito afirmativas. Muitas delas iam ter que ir contra a corrente. Mas os bons políticos são esses. Deixa-me perguntar, eu acho que isso hoje é uma coisa que é valorizada na política. Essa capacidade de afirmação que tu sublinhas é um traço de personalidade ou deriva do facto de, enfim, serem mulheres num mundo de homens? Mais uma vez, são mulheres num mundo de homens, mas se nós olharmos também para as empresas, que é onde eu tenho vivido, não é? Portanto, nunca vivi na administração pública, vivi em empresas. Se olharmos também para as empresas, e repara, eu trabalhei em empresas com chefes mulheres. Não há... portanto, muitas vezes há uma certa desvalorização dessas figuras, e em Portugal imensamente essa desvalorização, mas a verdade é que nós, se olharmos para os rankings, por exemplo, dos homens mais ricos, das mulheres mais ricas, enfim, há algumas que são as mais ricas porque estão em famílias que tinham muito, muito poder, mas há algumas que estão lá que se fizeram a elas, e algumas muito, 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 muito importantes e muito, muito, muito relevantes. Portanto, não vamos pensar em coisas diferentes, e mesmo olhando para a nossa história democrática em Portugal, algumas das figuras políticas mais marcantes ainda continuam a ser mulheres. Podemos gostar mais ou menos delas, mas não há dúvida que a primeira-ministra que tivemos, e a única até agora que foi mulher, é uma figura marcante, Maria de Lourdes Pentasilgo. Não há dúvida nenhuma que hoje, e aliás, uma boa parte do PS disso teria sonhado, ainda sonhava com ela, chama-se Lina Beleza. E, portanto, isso, por exemplo, Lina Beleza também não era uma pessoa que tivesse, daquelas pessoas que estivessem ali para chegar ali e dizer, está bem, pronto, vamos ajeitar aqui isto. Pelo menos é a imagem que eu tenho dela, não é? E a imagem pública que ela deixou. Quer pelo que fez na área da saúde, quer pelo que depois tem feito nas outras áreas. Portanto, uma pessoa que é preciso decidir, decide-se. Portanto, é preciso tomar posições difíceis e duras, tomam-se. Portanto, e isto são características que eu considero relevantes em política e que penso que, pelo menos as mulheres que lá chegam, têm essas características. E eu muitas vezes noto que, mesmo nas estruturas dentro das empresas, isso acontece muito com mulheres. Enfim, acho que nós temos sobre isto, achar que é tudo igual é um disparate. Quer dizer, há, como é óbvio, como em todo lado, questões diferentes. É evidente que há alguns handicaps que as mulheres têm nas empresas ou na política. Esses handicaps são a maternidade. E isso não há maneira de dar a volta, não é? Não há maneira de dar a volta. Quer dizer, o momento da maternidade é quase inevitável que corresponde a uma interrupção.
é quase inevitável. Quer dizer, eu conheci situações em que essa interrupção foi curtíssima, por vontade própria, por ambição própria, se quiseres. A ambição foi quase inexistente. E por possibilidades, que as pessoas tinham essas possibilidades de quem as enquadrasse e ajudasse. Mas não é a regra, quando se faz uma... E não é a regra, nem é aquilo para que nós estamos a apontar. Nem é aquilo para que nós estamos a apontar. Eu lembro-me de há muitos anos de ter tido uma conversa com uma mulher que já tinha responsabilidades na relação em que eu trabalhava e que se dizia que sempre tinha preocupado muito com este problema das mulheres, e uma das coisas sobre a qual ela não tinha certeza nenhuma, precisamente por causa de ela achar que as mulheres tinham que poder progredir, era sobre o aumento do tempo de licença de maternidade. Portanto, se isso era bom ou mau para as mulheres. Ela tinha dúvidas sobre isso, precisamente porque se considerava feminista. Isto é contra-intuitivo, mais uma vez, mas tem a ver com não se pensar apenas naquilo que é mais fácil, porque nós em Portugal, enfim, já temos leis que permitem que os homens também tirem licença de maternidade. E há muitos que já que o fazem, mas sabemos que ainda não há paridade e não vamos impô-la por lei, porque há de facto coisas que são diferentes. Coisas que são diferentes. Não é a mesma coisa. Quer dizer, um homem não pode alimentar. Pronto, final parágrafo. Não é? Ponto. Quer dizer, não dá ainda, não é? Portanto, e por isso há aqui temas que eu acho que são importantes nós abordarmos sem o preconceito e sem as ideias feitas.